Audiobook número 1, canal Mundo FIV, leitura e narração, Micaele Inácio da Silva. Tratado de Obstetrícia Febrasgo, capítulo 73, Ultrassonografia no primeiro trimestre da gravidez. Autores: Eduardo Félix Martins Santana, Alberto Borges Peixoto, Evelyn Traina, Enoche Kinderetsá Barreto. Durante muitos anos, a ultrassonografia para avaliação da morfologia fetal ficou centrada no segundo trimestre gestacional. Entretanto, com a evolução tecnológica e o advento de aparelhos de USG de qualidade progressiva, o conhecimento do ambiente intrauterino na gestação inicial se ampliou, permitindo melhora da assistência materno-fetal no ciclo gravídico puerperal. O exame ultrassonográfico, quando realizado entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, além do rastreamento de aneuploidias, permite também a datação adequada da gestação, a confirmação do número de fetos e da vitalidade, além da identificação de malformações de maior porte. Prática adequada na ultrassonografia de 11 a 13 semanas e 6 dias. Segundo a Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Obstetrícia e Ginecologia, o profissional que realizará este exame deve ser devidamente treinado em serviços de referência, com estrutura para a condução de casos suspeitos ou anormais e participar de atividades de educação médica na área e programas de qualidade. Além disso, os equipamentos utilizados devem conter USG bidimensional em tempo real e escala de cinza, transdutores abdominais e transvaginais, controles de potência acústica, recursos de congelamento e zoom das imagens, calibradores Doppler velocimétricos, capacidade de imprimir e armazenar imagens e manutenção regular dos equipamentos. Os laudos dos exames devem ser armazenados no serviço de saúde e sempre fornecidos para o paciente. O exame deve ser realizado entre 11 e 13 semanas e 6 dias, no intervalo de comprimento cabeça-nádega, que compreende de 45 e 88 milímetros, de forma padronizada. A via abdominal é recomendada, ficando o recurso transvaginal para as limitações, que incluem obesidade materna, retroversão uterina, posição fetal persistente e malformações. Segurança na ultrassonografia do primeiro trimestre. A USG obstétrica deve ser utilizada com indicação adequada, em período mínimo de tempo para um diagnóstico correto e com os menores níveis de energia necessários. Em meta-análise realizada pela Organização Mundial da Saúde, a prática da USG não apresentou correlação com eventual desfecho adverso materno-fetal, alterações do desenvolvimento neuromotor, capacidade cognitiva ou mental prejudicada, nem risco de malignidade na infância. Segundo o guideline da ISOG, o ponto crítico seria a realização da Doppler velocimetria em razão do risco de aquecimento nocivo e localizado aos tecidos, sendo ideal um tempo de execução de 5 a 10 minutos e nunca acima de 60 minutos. Ultrassonografia de primeiro trimestre para rastreamento de aneuploidias. O risco para a trissomia dos cromossomos 21, 18 e 13 aumenta com a idade materna. Por outro lado, o risco para a síndrome de Turner e triploidias não sofre modificação com o aumento da idade materna. Fetos portadores de aneuploidias apresentam maior risco de óbito ao longo da gestação quando comparadas a fetos normais. A taxa de óbito fetal entre 12 semanas de gravidez e o termo é cerca de 30% para um feto com trissomia do 21 e 80% para fetos com trissomia do 18 e 13. Por outro lado, o risco de óbito fetal para fetos euploides é de apenas 1% a 2%. E, consequentemente, o risco para trissomia reduz com o aumento da idade gestacional. No passado, o rastreamento para aneuploidias era baseado apenas na idade materna. A USG ganhou papel importante na década de 1990, com a descrição da translucência nucal como marcador de risco. Desde então, muito se evoluiu. Atualmente, recomenda-se o rastreamento no primeiro trimestre.
O exame ultrassonográfico deve ser realizado entre 11 e 13 semanas e 6 dias, por meio da combinação de dados, idade materna, marcadores bioquímicos e marcadores ultrassonográficos, medida da translucência nucal, pesquisa do osso nasal, fluxo do ducto venoso, pesquisa de regurgitação tricúspide e fluxo da artéria hepática, chegando a taxa de rastreamento de até 95%, com falsos positivos de apenas 3%. Medida da translucência nucal. O aumento da espessura da translucência nucal está associada a aneuploidias e defeitos cardíacos. Os mecanismos fisiopatológicos relacionados podem ser disfunção cardíaca, congestão venosa em cabeça e pescoço, alteração da composição da matriz celular, falência de drenagem linfática, anemia fetal, hipoproteinemia e infecção fetal. Para a adequada aferição da translucência nucal, é indispensável treinamento adequado e padronização da técnica. Segundo a Fetal Medicine Foundation, os critérios necessários são idade gestacional entre 11 e 13 semanas e 6 dias, comprimento cabeça-nádega mínimo de 45 mm e máximo de 84 mm, corte sagital mediano adequado com a cabeça fetal em posição neutra. O corte sagital mediano é adquirido quando se observa a presença da ponta do nariz e o formato retangular do palato anteriormente, o diencéfalo centralmente e a translucência nucal posteriormente. Não deve ser observada a presença dos ventrículos laterais e o osso zigomático entre o palato e a ponta do nariz. Imagem magnificada para que apenas cabeça e parte superior do tórax apareça na tela. Distinguir pele fetal e membrana amniótica. O cálipe deve medir o espaço anicóico, repousando entre a parte interna da derme e a parte interna da pele. A medida da translucência nucal aumenta com o aumento do comprimento cabeça-nádega, considerando-se alterado valores da translucência nucal acima do percentil 95 para a idade gestacional, mas, de forma geral, valores até 2,5 mm não aumentam o risco de trissomias e caem na curva de normalidade. Vale ressaltar, mais uma vez, a importância da técnica adequada para a mensuração e avaliação da translucência. Técnica incorreta pode falsear valores e levar a resultados errôneos. Marcadores adicionais de aneuploidias do primeiro trimestre de gravidez. Além da medida da translucência nucal, outros marcadores ultrassonográficos foram descritos para rastreamento de aneuploidias no primeiro trimestre. São eles: ausência e hipoplasia do ON, aumento do índice de pulsatilidade do ducto venoso, regurgitação tricúspide e fluxo na artéria hepática. Osso nasal. A ausência hipoplásica do osso nasal pode ser encontrada em 60% dos fetos com trissomia do 21 e 50% dos fetos com trissomia do 18 e 13. Durante o primeiro trimestre de gravidez, a incidência de ausência e hipoplasia do osso nasal também está relacionada com a medida do comprimento cabeça-nádega, medida da translucência nucal e etnia. Entre 11 e 13 semanas e 6 dias, o osso nasal deve ser classificado como ausente hipoplásico ou presente, não tendo valor a aferição de seu comprimento. Em indivíduos cromossomicamente normais, a ausência do osso nasal pode ser encontrada em 2,8% dos caucasianos, 6,8% dos asiáticos e 10,4% dos afrodescendentes. Em relação ao comprimento cabeça-nádega, quanto menor o comprimento cabeça-nádega, maior a incidência de ausência hipoplásica do osso nasal. 4,6% quando comprimento cabeça-nádega entre 45 e 54 mm, 3,9% quando comprimento cabeça-nádega entre 55 e 64 mm, 1,5% quando comprimento cabeça-nádega entre 65 e 74 mm e 1% quando entre 75 e 84 mm. Essa relação inversa entre o comprimento de cabeça-nádega e o osso nasal pode ser consequência das diferenças individuais quanto ao início do processo de ossificação. Em relação à medida da translucência nucal, quanto maior a medida da translucência nucal, maior a incidência de osso nasal ausente ou hipoplásico.
A ausência e hipoplasia do osso nasal, quando 1,8% quando a translucência nucal for menor que 2,5 milímetros, 3,4% quando a translucência nucal for de 2,5 a 3,4 milímetros, 5% quando a translucência nucal for de 3,5 a 4,4 milímetros e 11,8% quando a translucência nucal for maior ou igual a 4,5 milímetros. Para avaliação ultrassonográfica do osso nasal são necessários: idade estacional entre 11 e 13 semanas e 6 dias, comprimento cabeça-nádega mínima de 45 milímetros e máximo de 84 milímetros, corte sagital mediano adequado com cabeça fetal em posição neutra, imagem magnificada para que apenas cabeça e parte superior do tórax apareça na tela, feixe acústico apresentando incidência de 90 graus com o osso do nariz, identificação de 3 linhas distintas ao nível do osso do nariz. A primeira linha, mais superior, representa a pele. A segunda linha, mais ecogênica, paralela e inferiormente à primeira, representa o osso do nariz. A terceira linha, sempre em continuidade com a pele, porém um pouco mais alta, representa a ponta do nariz. O osso nasal é considerado presente quando o osso do nariz for mais ecogênico que a pele. O osso nasal é considerado ausente hipoplásico quando apresentar ecogenicidade igual ou menor que a da pele. Ducto venoso. É um pequeno vaso que comunica a veia umbilical com a veia cava. Pode ser facilmente identificado durante o primeiro trimestre com auxílio do Doppler colorido. O ducto venoso encontra-se alterado em 60% dos casos de fetos com trissomia 2, 58% dos fetos com trissomia 18 e 55% dos fetos com trissomia do 13. Para sua avaliação, é necessário aguardar um período de quiescência fetal e os seguintes parâmetros observados. A imagem deve ser magnificada de maneira que apenas o tronco e o abdômen fetal ocupem toda a tela. Deve-se obter um corte sagital mediano da porção direita do tronco e, por meio do Doppler colorido, identificar a veia umbilical, ducto venoso e coração fetal. A amostra do Doppler espectral deve ser de 0,5 a 1 milímetro para evitar contaminação com vasos adjacentes e deve ser posicionada sobre a área de Ising, imediatamente acima do seio umbilical. O ângulo de insonação precisa ser menor do que 30 graus. O filtro precisa ser otimizado com baixa frequência, 50 a 70 Hz. Velocidade de varredura alta, 2 a 3 cm por segundo. 3 a 6 ondas de velocidade ocupando a área destinada às ondas de velocidade. O ducto venoso é classificado como normal quando a onda A for positiva e como anormal quando a onda A for ausente ou reversa. Mais recentemente, tem-se preferido utilizar o IPDV em vez da avaliação quantitativa da onda A para cálculo de risco de aneuploidias. Outros marcadores: regurgitação tricúspide e fluxo da artéria hepática. A translucência nucal, o osso nasal e também o ducto venoso permanecem como os principais marcadores de risco para o rastreamento de aneuploidias fetais. Apesar disso, diversos outros marcadores já foram descritos, entre eles o fluxo da válvula tricúspide e da artéria hepática. Esses marcadores têm sido usados em menor escala na avaliação do primeiro trimestre, mas vale uma breve explicação dos principais pontos. A regurgitação tricúspide é definida quando o fluxo estiver alterado em pelo menos 50% da sístole e com um pico de velocidade de fluxo maior ou igual a 60 cm por segundo. A válvula tricúspide precisa ser insuficiente em pelo menos uma das cúspides analisadas. A regurgitação tricúspide encontra-se presente em 50% dos fetos com trissomia do 21, 36% dos fetos com trissomia do 18 e 30% dos fetos com trissomia do 13. Na vida fetal, o fígado é um órgão vital, com atividades metabólicas e hematopoéticas. Normalmente, 90% do suprimento de sangue do fígado é proveniente das veias umbilicais e porta, e menor de 10% provém diretamente da artéria hepática, que é um ramo do tronco celíaco da aorta descendente. A redução da perfusão do fígado leva ao acúmulo local de adenosina, que, por sua vez, atua indiretamente na artéria hepática para causar vasodilatação e aumento compensatório constante no suprimento de sangue para o fígado.
Evidências recentes sugerem que a resposta da insuficiência arterial hepática pode ser evidente a partir do primeiro trimestre de gravidez. 70% dos fetos com trissomia do cromossomo 21 apresentam um fluxo com IP diminuído, menor que 2, e pico de velocidade sistólico da artéria hepática acima do percentil 95, 15 cm por segundo. Vale ressaltar que, para avaliação dos fluxos da válvula tricúspide e da artéria hepática, é necessário treinamento adequado e critérios de análise da mesma forma que para avaliação dos demais marcadores já descritos. Rastreamento bioquímico de primeiro trimestre. O rastreamento ultrassonográfico em muito melhorou a abordagem das aneuploidias no primeiro trimestre da gravidez, que era feita não muito tempo atrás apenas pela idade materna. Recomenda-se atualmente a avaliação ultrassonográfica para todas as gestantes, independentemente dos fatores de risco pessoais. Ainda assim, nem todos os fetos portadores de aneuploidia vão apresentar algum marcador presente. Uma das formas de melhorar a performance do screening, principalmente na população de alto risco, é associar a avaliação ultrassonográfica os marcadores séricos maternos. A gestação com aneuploidias fetais estão associadas a concentração séricas maternas alteradas de vários produtos fetoplacentários, incluindo fração livre do beta-HCG, proteína plasmática A associada à gravidez e fator de crescimento placentário, PLGF. A concentração sérica de beta-HCG livre e a proteína plasmática A associada à gravidez, PA-PPA, é influenciada por fatores maternos, como idade gestacional, peso, etnia, tabagismo, método de concepção, bem como por outros fatores técnicos, como tipo de equipamento utilizado no laboratório, reagente para o teste e temperatura de armazenamento. Por essa razão, no rastreamento utilizando marcadores bioquímicos, a concentração dos marcadores é convertida em múltiplos da mediana, para evitar interferências dos fatores externos no cálculo de risco de aneuploidias. Considerando-se normal para os marcadores bioquímicos valores iguais a 1 múltiplos da mediana, na trissomia 21, os valores da fração livre de beta-HCG encontram-se em torno de 2 múltiplos da mediana, e os de PA-PPA em torno de 0,5 múltiplos da mediana. Na trissomia 18, os valores da fração livre de beta-HCG e PA-PPA estão ambos diminuídos ao redor de 0,2 múltiplos da mediana. Na trissomia 13, os valores da fração livre de beta-HCG e PA-PPA também são ambos diminuídos ao redor de 0,3 múltiplos da mediana. A melhor performance dos marcadores bioquímicos é atingida quando colhidos entre 9 e 10 semanas de gestação. No entanto, para otimizar a atenção da paciente que procura atendimento para saber o risco de aneuploidia, eles podem ser colhidos no mesmo momento da realização do rastreamento ultrassonográfico, sem diminuir significativamente a capacidade de detecção do método. Vale ressaltar que a indicação e o benefício da coleta dos marcadores bioquímicos deve ser discutido com a paciente, à luz do julgamento médico. A utilização rotineira desse parâmetro não é justificada em atendimento de rotina e população não selecionada, dado o alto custo do método. Vale também colocar que, para todos os critérios, são necessários parâmetros fidedignos de qualidade e certificação laboratorial. Como determinar o risco final de aneuploidias? Para a determinação do risco corrigido, risco final de aneuploidias, são necessários softwares que possuem algoritmos que multiplicam o risco a priori, risco calculado levando em consideração apenas a idade materna, pelo likelihood ratio de marcador analisado multiplicando por um fator de correção. Como determinar o risco final de aneuploidias? Para a determinação do risco corrigido, risco final de aneuploidias, são necessários softwares que possuem algoritmos que multiplicam o risco a priori, risco calculado levando em consideração apenas a idade materna, pelo likelihood ratio de cada marcador analisado, multiplicando por um fator de correção.
Performance do rastreamento de primeiro trimestre para aneuploidias. A avaliação de todos esses marcadores ultrassonográficos pode ser incorporada no rastreio combinado do primeiro trimestre, combinando a idade materna, marcadores ultrassonográficos, medida da translucência nucal, ausência e presença do osso nasal, IPDV, presença de regurgitação tricúspide, fluxo da artéria hepática, e marcadores bioquímicos, fração livre do beta-HCG e PA-PPA, resultando em taxa de detecção entre 93% e 96%, e taxa de falso positivo de apenas 3%. Desempenho semelhante no rastreamento de aneuploidias pode ser alcançado por meio de uma política contingente em que, inicialmente, primeiro estágio, se realiza o rastreamento por meio da idade materna, medida da translucência nucal e do osso nasal. Os pacientes com risco de 1 em 50 ou mais são considerados de alto risco, e aqueles com risco menor que 1 em 1000 são considerados de baixo risco. Os pacientes com risco intermediário são aqueles cujo risco ajustado se encontra entre 1 e 51 e 1 em 1000. Os pacientes com risco intermediário devem ser submetidos a um segundo estágio de rastreamento, no qual são avaliados os marcadores ultrassonográficos adicionais de aneuploidias, osso nasal, IPDV, presença de regurgitação tricúspide e fluxo da artéria hepática, e a depender da disponibilidade de marcadores bioquímicos. Caso o risco corrigido seja 1 em cada 100 ou mais, as pacientes são consideradas de alto risco para aneuploidias, devendo ser discutida, nesses casos, a indicação de procedimentos invasivos. Vale ressaltar que o achado de um marcador anormal não traduz a presença de aneuploidia fetal, apenas aumenta o risco da paciente e direciona para a indicação de exames invasivos. Cabe ao pré-natalista interpretar e orientar as pacientes, dada a extrema ansiedade e angústia inerente às situações. Ultrassonografia de primeiro trimestre para rastreamento de anomalias fetais. A detecção de anomalias fetais no primeiro trimestre é limitada pelo pequeno tamanho do feto e pelo desenvolvimento da gravidez em si, que pode resultar em aparecimento posterior de marcadores ligados a malformações, por exemplo, polidrâmino decorrente de atresia de esôfago. A avaliação da anatomia fetal no primeiro trimestre começou no final da década de 1980 e início dos anos de 1990, com o advento dos transdutores transvaginais. Mas foi com a introdução da medida da translucência nucal entre 11 e 14 semanas que o crescimento da anatomia fetal no primeiro trimestre se ampliou. Apesar da avaliação morfológica entre 18 e 22 semanas permanecer como gold standard para o diagnóstico das malformações fetais, graças ao desenvolvimento tecnológico e à melhora dos aparelhos de ultrassom. A avaliação do feto no início da gestação está se tornando cada vez mais ampla. A avaliação deve ser direcionada para os chamados órgãos-alvo: polo cefálico, tórax, abdômen, coluna, coração e membros, lembrando sempre que a não identificação de alterações anatômicas nessa fase não descarta a avaliação de segundo trimestre. Polo cefálico. As malformações do sistema nervoso central são a segunda categoria de malformações congênitas mais frequentes, perdendo apenas para as cardíacas. A USG constitui método eficaz para o diagnóstico dessas alterações. A ossificação da calota craniana deve ser visível com 11 semanas de gestação. Deve ser avaliada nos planos coronal e axial. Entre 11 e 14 semanas, a região cerebral é denominada pelos ventrículos laterais, preenchidos pelos plexos coroides, no seu terço posterior. Os hemisférios devem ser simétricos e claramente separados pela fissura interhemisférica. O tecido cerebral é fino e melhor visto anteriormente. A anencefalia é a malformação mais comum do sistema nervoso central e pode ser diagnosticada já na 12ª semana. O tecido cerebral disforme pode ser visto nessa fase da gravidez, mas desaparece posteriormente. A face fetal entre as órbitas e o mento é normal, mas não há tecido ósseo acima das órbitas. A encefalocele é usualmente um defeito na linha média do crânio, com herniação do cérebro ou das meninges. A aparência ultrassonográfica típica é de um efeito ósseo com protusão de uma estrutura sacular. Pode ser vista precocemente na USG. A holoprosencefalia é decorrente da falha do prosencéfalo em se diferenciar nos dois hemisférios cerebrais,
entre a 4ª e a 8ª semana de amenorreia. Essa falha resulta na fusão parcial ou completa dos hemisférios e ventrículos cerebrais, que se comunicam de forma parcial ou total na linha média. Há 3 tipos: alobar, semilobar e lobar, nessa ordem de gravidade. Os casos mais graves podem ser diagnosticados já no primeiro trimestre, mas a holoprosencefalia lobar dificilmente é diagnosticada precocemente. Algumas estruturas, cerebelo, fossa posterior, corpo caloso, ainda não estão suficientemente desenvolvidas para permitir uma avaliação precisa. A genesia do corpo caloso só é aparente após 18 a 20 semanas de gestação, uma vez que a finalização da formação dessa estrutura é mais tardia. Na avaliação da face, é possível visualizar as órbitas, orelhas e perfil, incluindo o osso nasal e mandíbula. É importante a avaliação do perfil fetal e do triângulo formado pelas órbitas e pelo mento no corte coronal. O defeito facial mais comum é a fenda labial, associada ou não à fenda palatina. Em cerca de 70% das vezes, a fenda labial aparece como defeito isolado, estando no restante associada às outras alterações. O fechamento do lábio geralmente está completo no dia 35 pós-concepção. A fusão acontece nas proporções laterais e medial do lábio, e a falha em qualquer uma das regiões resulta no defeito facial. Apesar de a etiologia ser multifatorial, há associação de alguns medicamentos com a fenda lábio-palatina, como valproato, fenitoína, topiramato e metotrexato. O diagnóstico ultrassonográfico pode ser feito já entre 13 e 14 semanas, sendo os planos axial e coronal ideais para avaliação. Coluna. Na avaliação da coluna, deve-se obter visão longitudinal e axial para verificar integridade e alinhamento das vértebras. A espinha bífida constitui protusão de conteúdo medular através de um defeito ósseo. A falha do fechamento ósseo ocorre ao redor da 4ª semana de gravidez. Entre as espinhas bífidas, 10 a 15% são recobertas por pele por cima do defeito ósseo. A sensibilidade do diagnóstico pré-natal é alta, chegando a quase 100% no segundo trimestre, mas já é passível de diagnóstico na avaliação morfológica de primeiro trimestre. O diagnóstico precoce pode ser feito pela observação de irregularidades ou protuberâncias na coluna. Anormalidades na fossa posterior do cérebro, como ausência de translucência intracraniana, deslocamento do tronco cerebral e não visualização da cisterna magna, têm sido descritas como achados precoces de espinha bífida. Atenção especial deve ser dada à avaliação da coluna quando a medida do DBP estiver abaixo do percentil 5 para a idade gestacional. Outros defeitos congênitos da coluna são menos frequentes, como a escoliose congênita, lipoencefalia e cifose congênita, e fogem do escopo desta avaliação. Tórax e área cardíaca. O tórax fetal tem forma oval ou arredondada, com o coração posicionado anteriormente e na metade esquerda, circundado por tecido pulmonar. O diafragma tem forma de domo e é hipoecóico. As vias aéreas não têm imagem bem delimitada ao ultrassom. O tecido pulmonar é homogêneo e discretamente hiperecóico quando comparado ao fígado fetal. As malformações pulmonares congênitas incluem malformações das vias aéreas, sequestro broncopulmonar e enfisema congênito. As malformações das vias aéreas ou malformações adenomatoides císticas são causadas pelo crescimento excessivo dos bronquíolos terminais. O sequestro é definido como uma massa de parênquima pulmonar separada do restante do pulmão normal. O diagnóstico dessas alterações é feito no segundo trimestre, sendo improvável na avaliação morfológica inicial. Outras malformações que podem ser diagnosticadas para avaliação do tórax fetal são a hérnia diafragmática e a atresia de esôfago. A atresia de esôfago pode ser suspeita quando não há visualização da bolha gástrica, mas o diagnóstico normalmente é definido no segundo trimestre. Na hérnia diafragmática, aparece uma massa heterogênea no tórax fetal que desvia o mediastino. Ocasionalmente, pode ser identificada a bolha gástrica ou tecido hepático. Apesar de o efeito ocorrer até a 8ª ou 10ª semana de gestação, o diagnóstico pré-natal é comumente feito ao redor da 20ª semana, sendo improvável no primeiro trimestre.
As cardiopatias congênitas são as malformações fetais mais frequentes e responsáveis por boa parte dos óbitos neonatais. O diagnóstico das cardiopatias congênitas é feito principalmente no segundo trimestre, estando a avaliação do coração no primeiro trimestre restrita à avaliação da posição do coração no tórax. É importante documentar a posição do coração anteriormente e na metade esquerda do tórax, ipsilateral ao estômago fetal. Defeitos cardíacos podem ser suspeitados nessa fase por achados indiretos, como aumento de translucência nucal ou alteração na dopplerfluxometria do ducto venoso. Abdômen. Entre 11 e 13 semanas e 6 dias, as únicas estruturas hipoecóicas no abdômen fetal são o estômago e a bexiga. A identificação ultrassonográfica do estômago fetal inicia-se a partir de 9 semanas, e com 12 semanas, o estômago é identificado em 98% das vezes. A não visualização do estômago em um exame isolado pode ser devida ao não enchimento do órgão, mas a não visualização persistente geralmente está associada à anomalia. O intestino delgado aparece como área de ecogenicidade aumentada até o segundo trimestre. O lúmen intestinal está colapsado no início da gestação. Conteúdo líquido dentro do intestino pode ser visto a partir da 13ª semana, mas é frequente após a 20ª semana. O diagnóstico de obstruções do trato gastrointestinal, sejam elas altas, como atresia de esôfago ou duodeno, ou baixa, intestinais ou anorretais, depende do grau de obstrução, mas gira ao redor de 50%, sendo menor ainda para a atresia anorretal, 6 a 8%. Ocasionalmente, pode-se ver dilatação intestinal transitória no primeiro trimestre, no caso das obstruções baixas. Em suma, o diagnóstico das obstruções do trato gastrointestinal é desafiador e feito na maioria das vezes no segundo trimestre, sendo mais provável no caso das obstruções altas do que baixas. No primeiro trimestre, deve-se atentar principalmente para a presença da bolha gástrica e eventuais dilatações intestinais. Na 8ª semana de gestação, o abdômen se torna muito pequeno para acomodar todo o conteúdo intestinal, resultando na hérnia umbilical fisiológica, visível entre 9 e 11 semanas de gestação. A redução da hérnia ocorre na 12ª semana e a visualização após a cidade gestacional é considerada anormal. A inserção do cordão na parede abdominal deve ser clara e documentada após 12 semanas. As malformações congênitas dos rins, trato urinário, correspondem a aproximadamente 20 a 30% de todas as malformações congênitas. Os rins fetais são as estruturas relativamente hiperecóicas no primeiro trimestre e podem ser visualizados de cada lado da coluna lombar a partir de 12 a 15 semanas. Os cortes transverso e coronal e a utilização do Doppler são úteis para a identificação das lojas renais. Uma pequena quantidade de líquido nas pelvis renais é comum e considerado normal. A bexiga fetal pode ser identificada a partir da 10ª semana. A produção de urina fetal começa na 9ª semana e aumenta significativamente após a 16ª semana. O enchimento e esvaziamento da bexiga fetal acontece a cada 30 a 60 minutos. Portanto, a bexiga deve ser observada aproximadamente 1 hora para concluir que não está havendo produção de urina. A utilização do Doppler pode ajudar na localização do espaço vesical. A presença da imagem vesical é a melhor indicação de produção urinária. Normalmente, os ureteres não são visíveis. A visualização dos ureteres, bem como o espessamento da parede vesical, sugere alguma obstrução no trato urinário. As malformações do trato urinário são diagnosticadas principalmente no segundo trimestre de gestação. No primeiro trimestre, deve-se documentar a presença da bexiga e, eventualmente, dos rins. A não visualização da bexiga requer reavaliação precoce. Vale notar que, nessa fase da gravidez, alterações do sistema urinário ainda não causam oligoâmino. Membros. Por volta de 9 semanas de gravidez, os centros primários de ossificação já podem ser visualizados por USG transvaginal. E com 16 semanas, todo o esqueleto terá iniciado o processo de ossificação. A avaliação dos ossos longos inclui verificar a presença ou ausência, a medida e a forma. Essas variáveis são melhor avaliadas após a 14ª semana de gravidez.
No primeiro trimestre, deve ser verificada a presença de cada segmento dos membros superiores e inferiores e orientação das mãos e pés. O pé torto congênito pode ser diagnosticado por USG transvaginal, já na 12ª e 13ª semana. O diagnóstico ultrassonográfico se baseia na visualização da superfície plantar, no mesmo plano sagital da extremidade distal do membro. A posição anormal deve permanecer com a movimentação do feto. Cordão umbilical. O cordão umbilical pode ser visto a USG a partir da oitava semana. A determinação do número de vasos não é possível no primeiro trimestre, por visualização direta da alça do cordão, mas é possível com a utilização do Doppler colorido na região paravesical. A inserção placentária do cordão também pode ser facilmente documentada, possibilitando o diagnóstico de inserção velamentosa ou marginal. Placenta. No primeiro trimestre, deve-se avaliar a ecogenicidade da placenta e identificar estruturas anormais, como massas, cistos ou coleções. A posição da placenta em relação ao colo uterino é menos importante nessa fase, uma vez que a maioria das placentas migra posteriormente. Portanto, não se deve diagnosticar placenta prévia no primeiro trimestre. Dar especial atenção aos pacientes com cesárea anterior, que pode predispor a ectópica de cicatriz uterina ou placenta creta. Casos suspeitos devem ser encaminhados a serviços de referência. Ultrassonografia de primeiro trimestre e rastreamento de pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia acomete cerca de 2% das gestações, sendo responsável por elevadas taxas de morbidade e mortalidade materna e perinatal. Essa condição pode ser consequência de um defeito na migração trofoblástica, impedindo a adequada destruição da capa músculo-elástica das arteríolas espiraladas e a redução na resistência vascular útero-placentária. O estudo Doppler das artérias uterinas indiretamente tem capacidade de avaliar a ocorrência das ondas de migração do trofoblasto. Em condições normais, a impedância do fluxo sanguíneo nas artérias uterinas reduz com o aumento da idade gestacional. Nos últimos 35 anos, inúmeros estudos têm comprovado que o aumento da impedância ao fluxo sanguíneo nas artérias uterinas entre 20 e 24 semanas de gestação está relacionado com o aumento do risco para pré-eclâmpsia. Quando realizada neste período, a Doppler fluxometria das artérias uterinas possui sensibilidade de 78%. E especificidade de 95%, valor preditivo positivo de 22% e valor preditivo negativo de 99% para a detecção da pré-eclâmpsia. No entanto, nessa idade gestacional, não há como intervir para reduzir as complicações perinatais. A incidência de morbidade neonatal severa, a mortalidade neonatal e as complicações maternas, quando comparado com a não realização desse exame. Além disso, não existem medidas profiláticas eficazes, como o uso de ácido acetilsalicílico para reduzir o risco de pré-eclâmpsia, quando iniciadas no segundo trimestre de gestação. Recentemente, algumas meta-análises demonstraram que o uso de ácido acetilsalicílico por pacientes de alto risco, iniciado antes de 16 semanas de gestação, reduzem o risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Realizaram um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, placebo controlado, em que foram avaliadas 1.776 gestações únicas de alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia. Os autores observaram que o uso de ácido acetilsalicílico 150 mg por dia, iniciado antes de 16 semanas até 36 semanas de gestação, reduz o risco em 62% de desenvolver pré-eclâmpsia antes de 37 semanas e em 82% na incidência de pré-eclâmpsia antes de 34 semanas de gestação. O rastreamento da pré-eclâmpsia entre 11 e 13 semanas e 6 dias, considerando o Doppler das artérias uterinas, história clínica materna, medida da pressão arterial e bioquímica materna, consegue uma taxa de detecção de até 96% com falso positivo de 10%. No entanto, no Brasil, os marcadores bioquímicos não estão disponíveis para toda a população, PA-PPA e PLGF. Mesmo na ausência dos marcadores bioquímicos, o rastreamento de pré-eclâmpsia no primeiro trimestre, baseado no Doppler das artérias uterinas,
história clínica materna e medida da pressão arterial têm capacidade de detecção de 89,7% com falso positivo de 10%. Durante o primeiro trimestre de gestação, a avaliação do Doppler de artérias uterinas pode ser realizada por via abdominal ou vaginal. As medidas devem ser realizadas independentemente nas artérias uterinas direita e esquerda, sendo o IP calculado. Para o cálculo de risco de pré-eclâmpsia, deve ser utilizado o IP médio das artérias uterinas. A Sociedade Internacional de Ultrassonografia e Obstetrícia preconiza que, para obtenção das ondas de velocidade das artérias uterinas, seja observado os parâmetros a seguir. Técnica transabdominal. Transabdominalmente, um corte sagital mediano do útero deve ser obtido e o canal cervical identificado. É preferível realizar o exame com a bexiga materna vazia. A sonda deve ser movida lateralmente até o plexo vascular paracervical, ser identificado. O Doppler colorido é ativado e a artéria uterina é identificada. Os calipers de medida são colocados nesse ponto, antes da ramificação das artérias uterinas em artérias arqueadas. O mesmo processo é repetido no lado contralateral. Técnica transvaginal. Transvaginalmente, a sonda é posicionada no fórnix vaginal anterior, semelhante à técnica transabdominal. A sonda é movida lateralmente para visualizar o plexo vascular paracervical e as etapas acima são realizadas na mesma sequência que para a técnica transabdominal. Deve ter cuidado para não ensinar a técnica cérvico-vaginal, que ocorre de cefálico a caudal, ou as artérias arqueadas. Velocidades superiores a 50 cm por segundo são típicas das artérias uterinas, que podem ser usadas para diferenciar esse vaso das artérias arqueadas. Medida da pressão arterial. Como já comentado anteriormente, a medida da pressão arterial materna para o rastreio da pré-eclâmpsia durante a realização do exame de primeiro trimestre é importante para aumentar a capacidade de detecção do método. Para a correta medida da pressão arterial durante o rastreamento da pré-eclâmpsia, deve-se observar os seguintes critérios. A pressão arterial deve ser aferida por aparelhos automatizados calibrados em intervalos regulares. As mulheres devem estar sentadas e suas pernas não devem estar cruzadas. O cruzamento das pernas pode aumentar a pressão arterial média. O braço da paciente deve ser apoiado ao nível do coração. Se a parte superior do braço estiver abaixo do nível do átrio direito, a pressão arterial média é superestimada, e se o braço estiver acima do nível do coração, a pressão arterial média é superestimada. Se o braço é mantido sem suporte, a pressão arterial média é superestimada. O manguito adulto normal, 20 a 32 cm, ou grande, 33 a 42 cm, deve ser usado dependendo da circunferência do braço da paciente. Se o manguito for muito grande, a pressão arterial média é superestimada. E se o manguito for muito pequeno, a pressão arterial média é superestimada. Após o repouso durante 5 minutos, 2 medidas de pressão arterial média devem ser feitas em cada braço simultaneamente, e a média das 4 deve ser considerada para avaliação do risco. Marcadores bioquímicos. Os dois principais marcadores bioquímicos que têm mostrado bons resultados no rastreamento da pré-eclâmpsia são o PA-PPA e o PLGF. O PA-PPA é uma proteína secretada pelo sincício trofoblasto e apresenta importante papel no desenvolvimento placentário. Em pacientes com pré-eclâmpsia, as concentrações desse hormônio encontram-se reduzidas. O PLGF também é secretado pelas células trofoblásticas e possui papel importante na angiogênese. As concentrações do PLGF encontram-se reduzidas no primeiro trimestre em pacientes que desenvolverão a pré-eclâmpsia. Como determinar o risco final de pré-eclâmpsia? Para a determinação do risco de pré-eclâmpsia são necessárias calculadoras que possuam algoritmos para cálculo final do risco. A FMF disponibiliza gratuitamente acesso a essa calculadora no seguinte endereço: fetalmedicine.org/research, acesse pré-eclâmpsia, ou por meio de aplicativos para celulares iPhone e Android. Estratificação de risco e manejo.
Segundo a FMF, o rastreio de toda a população pode ser realizado por uma combinação de fatores clínicos maternos, medida da pressão arterial, Doppler de artérias uterinas e dosagem de PLGF. Com base nos riscos em desenvolver pré-eclâmpsia, as gestantes são estratificadas em 2 grupos. Grupos de alto risco. Risco de pré-eclâmpsia menor que 37 semanas, de maior ou igual 1 em 100. Para esse grupo, sugere-se o uso de ácido acetil salicílico, 100 mg por dia, tomado à noite entre 12 e 36 semanas. Grupo de baixo risco. Risco de pré-eclâmpsia menor que 37 semanas, de 1 em 100. Para esse grupo, é necessária a nova avaliação do risco na 22ª semana de gestação. A partir daí, podem ser tomadas medidas já consideradas efetivas para a prevenção da pré-eclâmpsia em população de alto risco. Ultrassonografia do primeiro trimestre na gestação gemelar. A gestação múltipla ocorre em cerca de 1 a 3% e eleva o risco de praticamente todas as patologias na esfera obstétrica. Compreende em torno de 15% dos casos de prematuridade extrema, abaixo de 32 semanas, 25% dos recém-nascidos com peso abaixo de 1.500 gramas e ainda aumenta em 7 vezes o risco de óbito antes do primeiro ano de vida. A coriona deve ser mais valorizada diante da zigotia, uma vez que a determinação da corionicidade é o ponto-chave para assistência pré-natal adequada. Isso se deve ao fato de que a placenta monocoriônica está relacionada a piores resultados perinatais, com aumento da morbidade e mortalidade, em virtude do maior risco de complicações gestacionais, como transfusão feto-fetal, restrição seletiva do crescimento fetal, óbito fetal e gêmeo acárdico. A USG tem papel fundamental na determinação da corionicidade. O exame realizado no primeiro trimestre, especialmente entre 8 e 15 semanas de atraso menstrual, é capaz de viabilizar a membrana interamnica e verificar em seu ponto final adjacente que a placenta adquire o formato de lambda, dado patognomônico de gravidez dicoriônica. Na gestação monocoriônica, a membrana é usualmente mais fina e insere na placenta em forma de T, daí o nome sinal do T. Uma revisão sistemática publicada em 2016, que inclui 6 estudos com 2.292 gemeلاres, mostrou que a acurácia do sinal do lambda tem sensibilidade para a predição de dicorionicidade de 99%, índice de confiança de 95%, 98 a 100, e especificidade de 95%. A ausência desse sinal apresentou sensibilidade de 96% para a predição da monocoricidade, com especificidade de 99%. O exame morfológico do primeiro trimestre deve ser realizado para o rastreamento de aneuploidias, com a avaliação da translucência nucal, osso nasal e o Doppler do ducto venoso, entre 11 e 13 semanas e 6 dias da gestação. O aumento da translucência nucal na gestação múltipla pode estar relacionado a aneuploidias, anomalias congênitas e a síndrome da transfusão feto-fetal, STFF. Além disso, permite a datação adequada da gestação, confirmação do número de fetos e determinação da corionicidade e aminiosidade. É possível também diagnosticar precocemente casos de síndrome da transfusão feto-fetal de prognóstico reservado. Uma revisão sistemática publicada em 2014 mostrou bons resultados nas gestações gemelares, quando é realizado o cálculo de risco para aneuploidias combinado, translucência nucal e rastreamento bioquímico. Nas dicoriônicas, obteve-se sensibilidade de 86%, enquanto nas monocoriônicas de 87%. Deve-se destacar que o aumento da translucência nucal eleva a taxa de rastreamento falso positivo para aneuploidias nas monocoriônicas, uma vez que pode representar manifestação precoce da síndrome de transfusão feto-fetal. Ademais, as gestações gemelares provenientes da fertilização in vitro podem afetar os valores usados no rastreamento de síndrome de Down, e esse fato pode ser considerado por alguns laboratórios. Considerações finais.
Graças ao avanço científico nos últimos anos, é possível identificar entre 11 e 13 semanas e 6 dias da gestação a população de alto risco para desenvolver muitas complicações da gravidez. Pesquisas futuras inevitavelmente expandirão o número de condições que podem ser identificadas no início da gravidez e, dessa forma, contribuir para o aconselhamento, prevenção de distúrbios e suas consequências adversas e manejo das gestações. Cabe ao clínico a indicação do método, discussão com a paciente e interpretação adequada dos resultados.